Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um estudo sobre a Taurus, uma empresa que eu acho muito interessante e que eu acho que tem grande potencial no futuro. Então eu irei citar como ela ganha dinheiro, vou falar sobre o crescimento dela, visto que ela passou por um processo de reestruturação, vou falar sobre os indicadores e por último e nem menos importante, os dividendos, visto que ela ainda tem uma proposta em aberto para você poder adquirir esse dividendo no curto prazo. Então, se esse vídeo te agregar de alguma forma, considere se inscrever e deixar o like. Eu trago vídeos 2 vezes na semana, compartilhando minha jornada nos investimentos e o que eu aprendo com vocês. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. E já falando do primeiro tópico, de como ela ganha dinheiro, a Taurus Armas, como o nome já diz, tem em seu portfólio completo revólveres, pistolas, armas táticas e armas longas, ou seja, ela fabrica armas. E mesmo sendo uma small cap, uma empresa considerada pequena, ela já tem seus 83 anos de história e as suas operações majoritariamente ficam no Brasil e nos Estados Unidos e em fase final de instalação na Índia. E esse fator Índia é um gatilho, podemos dizer, muito interessante para a marca Taurus de crescimento em outros países e no mundo. Porém, mesmo sendo uma empresa pequena, ela já é a maior fabricante de armas leves do mundo. Porém, nem sempre a Taurus foi uma empresa que iremos apresentar aqui. Como vemos nesse outro slide, em 2018 e 2019 foi um processo de turnaround, que basicamente seria um processo de reestruturação da Taurus, onde entrou uma nova gestão, realinhando a produção, a logística, as atividades da empresa, construindo uma nova fábrica nos Estados Unidos, lançando novas armas, ampliando seu portfólio, ou seja, realmente fazendo um processo de reestruturação da Taurus. Já em 2020 e em 2021 foi um ano atípico, logo após eu ainda vou mostrar em números, mas foram os melhores anos da Taurus, com uma forte geração de caixa, a eliminação da alavancagem financeira, mais ganho de market share, que seria ganho de mercado, e mais investimentos para atender à demanda crescente. E em 2022 só continuou esse processo, trazendo mais materiais inovadores e automação fabril, ou seja, visando a automatização do processo de fabricação de armas. E já falando da parte de crescimento, as receitas da Taurus ocorrem majoritariamente dos Estados Unidos, com quase 70%, e os outros 30% vêm do Brasil. Ou seja, ela tem uma exposição muito grande para o mercado lá fora. E como já vimos que o mercado americano já é bem influente no balanço da empresa, veja que nesse slide, o período que teve mais consultas de arma no mercado americano foi no período da pandemia e pós, onde tiveram esse pico de milhões de consultas. Mas como o próprio CEO da Taurus falou, que foi um ano atípico e que nesses próximos anos o nível de consulta tende a ter uma queda, como vimos que já está acontecendo. Porém, mesmo com essa queda esperada, ainda é um nível elevado, como vimos aqui é o terceiro maior índice da história, superando os anos anteriores pré-pandemia e com um crescimento de mais de 50% nas vendas da Taurus nos Estados Unidos, comparado com o ano de 2018. Então temos que ter calma e entender que é sim uma queda, mas é uma queda esperada. E mesmo sendo uma queda, ainda continua num nível altíssimo. Porém, mesmo com essa queda, o volume de produção ainda é maior e ela ainda continua líder no mundo no segmento de armas leves, comparado com as suas concorrentes. Se formos ver a receita líquida, como vimos aqui, de 2018 a 2022 tivemos aquele pico na pandemia, e a queda esperada, porém ainda continua num nível bem elevado. E aqui nessa outra apresentação está fazendo um comparativo dos 9 meses dos anos passados e ela ainda continua no seu topo histórico. E aqui nesse outro slide apresenta o lucro bruto e a sua margem. O lucro bruto retira-se a todas as suas despesas e a sua margem continua muito boa, com quase 46%. E como vimos aqui, a evolução dos 9 meses de cada ano também ainda mostra que está no seu topo histórico. Porém, como eu já disse e repito, o mercado estima que para os próximos anos irá cair não só para ela, para os seus pares também. E nesse outro slide mostra a alavancagem financeira, ou seja, quanto a empresa estava endividada. E esse slide mostra o quão ela estava endividada em 2018, em mais de 11 vezes o seu EBITDA, ou seja, a geração de caixa daqueles últimos 12 meses. Então, em 11 anos, ela pagaria essa dívida. Porém, como vimos em 2018 a 2022, a sua alavancagem, ou seja, a sua dívida, diminuiu drasticamente. Hoje ela é uma empresa completamente saudável, com menos de uma vez o seu EBITDA.
Como vimos aqui, 0,2, ou seja, ela gastaria 2 meses para pagar suas dívidas, o que é extremamente saudável para as empresas do mercado. E o último ponto que eu vou falar sobre o crescimento será sobre essa operação que ela vai ter na Índia, que ela já está em fase final. E já falando sobre o que significa esse Make in India, é uma iniciativa do governo da Índia para encorajar as empresas a fabricar na Índia e incentivar investimentos dedicados à fabricação. E em 2020, a Taurus ela criou uma joint venture com o grupo Jindal. E eles são a maior fabricante de aço da Índia e uma das maiores do mundo. Basicamente, uma joint venture é uma associação de duas empresas, ou seja, uma parceria que não precisam ser do mesmo ramo, para literalmente ganhar dinheiro em uma situação específica. E voltando nesse Make in India, o governo da Índia quer transformar eles num centro global de design e manufatura. E eles querem expandir vários projetos, e dentro desses projetos, eles também querem expandir a defesa. Para vocês terem noção, as Forças Armadas Indianas são a segunda maior do mundo, com mais de 1 milhão de militares na ativa, isso sem contar a cerca de 2 milhões de policiais de diferentes autoridades. E basicamente para fornecer material de trabalho para toda essa galera, o Ministério da Defesa indiano anunciou em julho um plano de licitar aproximadamente mais de 400 mil fuzis. E com isso se tornou a maior licitação de armas da história. E a expectativa é de que a licitação possa ser dividida em 2 ganhadores. A empresa que oferece o melhor lance levará 60% do volume, enquanto a que oferecer o segundo melhor ficará com 40%, caso aceite entregar os produtos pelo mesmo valor da primeira colocada. E foi exatamente para tentar capturar parte dessa demanda que a Taurus se juntou com a Jindal. A empresa indiana terá participação de 51% da joint venture, fazendo todo o aporte financeiro para a operação, enquanto a brasileira ficará com 49%, fazendo apenas a transferência de tecnologia, ou seja, atendendo à demanda de armas da Índia. Como vimos, a infraestrutura já está totalmente concluída. Porém, o início da operação ainda necessita de alguns documentos exigidos pela burocracia indiana. Então, até o momento, ainda não começou essa produção. Então, como vimos nesse tópico do crescimento, a Taurus, sendo uma small cap, uma empresa pequena, ela já é a maior do mundo em armas leves. Ela teve um histórico sombrio, que depois eu posso até trazer um outro vídeo falando sobre. Não vou entrar em detalhes nesse momento. Porém, ela se reestruturou e se reergueu, tendo um ápice de nível de consultas de receitas na pandemia. Porém, o mercado estima que irá ter uma queda e iremos ver como a empresa irá se sair. E vemos também que ela estava bastante alavancada, porém hoje ela é extremamente saudável. E agora eu acabei de citar sobre o Make in India, que é um projeto muito promissor, que pode impulsionar e ser um grande ganho de mercado da Taurus no mundo. Então é uma empresa muito interessante que vale o estudo. E agora passando para o penúltimo tópico, que seria os indicadores. A Taurus, como vimos aqui no Status Invest, ela tem o ticker TASA4 e está cotada a R$ 16,92. Ela teve uma grande alta do dia 28 para cá. Depois vocês vão entender o porquê. E o seu dividend yield nos últimos 12 meses é quase 10%, sendo um ótimo dividend yield. E já olhando aqui para os indicadores, como já vimos o dividend yield, olhando aqui para o PL é de 4 vezes o lucro dos últimos 12 meses, ou seja, um PL bem barato. Ela te retornaria o seu investimento se ela continuasse com esse lucro desse ano em 4 anos, o que é bem barato em termos de mercado. Ela está cotada com um PVP de 2 vezes, valendo 2 vezes o seu valor patrimonial. Porém, não podemos olhar isso aqui isoladamente. E já olhando a sua dívida, a dívida líquida sobre PL, ou seja, patrimônio líquido. Sua dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, geração de caixa nos últimos 12 meses. Como eu já tinha falado anteriormente, é uma dívida irrisória, uma dívida extremamente saudável. E vendo aqui sua margem bruta, sua margem sobre EBITDA, sua margem líquida, são margens muito boas. Ou seja, a cada R$100 que ela fatura, mais de R$20 sai como lucro líquido. E olhando aqui o ROI e o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, ela tem um ROIC muito bom, de quase 35%, e um crescimento de receitas nos últimos 5 anos de quase 30%.
Então, olhando assim, é uma empresa bem barata, com seu mercado exposto majoritariamente em dólar, com quase 70% da sua receita atrelada nos Estados Unidos. E olhando aqui, ela é uma empresa bem pequena ainda. Como eu já tinha falado, ela é uma small cap. O seu valor de firma, que basicamente é o valor dela, mais suas dívidas e tudo que está ligado a ela, é um valor um pouco mais de 2 bi, ou seja, um valor bem pequeno ainda, é uma small cap. Então vemos que ela é uma empresa pequena, que tem um grande potencial de crescimento. Vimos que ela é uma empresa barata, na minha visão, com indicadores bem atrativos. Com essa nova associação à Índia, fazendo parceria com o grupo Jindal, pode ser um belo gatilho para ela se espalhar e crescer mais no mundo. Porém, temos que ter cuidado, visto que o próprio CEO falou que o balanço tende a ter uma queda. Então vamos ver como a empresa irá sair e se consolidar de uma forma mais abrangente no mercado. E agora falando do último tópico, que é o tópico que nós mais gostamos, que é os dividendos, né? Vimos que nesse slide, os investimentos de 2018 a 2022 já foram todos realizados e em 2023 eles alertam ou se posicionam no caso que a perspectiva é de redução no ritmo dos investimentos. E já falando do próximo slide, como vimos aqui, o foco é remuneração dos acionistas, que os grandes investimentos já foram realizados, a sua dívida já está saudável, com uma forte geração de caixa, e o payout, que seria a porcentagem do lucro líquido que é destinado aos acionistas de uma forma de dividendos, será de 35% do lucro ajustado, e em 2021 o lucro líquido ajustado em 2021 foi todo distribuído aos acionistas. Em 2022, eles tiveram um lucro líquido de quase 520 milhões. E como eu disse, 35% do lucro, caso seja aprovado, como vimos aqui, deverá ser distribuído aos seus acionistas, dando quase R$ 1,30 por ação. Se formos fazer uma conta básica aqui, pegar esse R$ 1,29 pela cotação atual, pegando a calculadora aqui, R$ 1,29, e dividir por 16,92, que é a cotação atual, depois multiplicar por 100. Vai dar um dividend yield de mais de 7% na cotação atual, visto que após esse anúncio, teve uma grande alta de quase 10% nas ações. Porém, mesmo com essa alta, ainda é um dividendo bom. E como vimos novamente no slide, a data com, que seria a data que você teria direito a esse dividendo, ainda está aberta. O último dia da data com seria dia 28/4. Acho que eu estou gravando ainda é 18/4, ainda há 10 dias para se tornar data X. E o pagamento é logo em seguida, no próximo mês, no dia 9/5, bem rápido, visto que a Taurus ela paga dividendo anual. Como vimos, ano passado ela pagou no dia 19/4 de 2022. Então, de forma anual, ela paga seu dividendo. Porém, o próprio CEO da Taurus já citou que terá maior frequência no pagamento de dividendos. Como vimos aqui nesse slide, o foco, como ele disse em várias notícias, que no próximo ano eles podem pagar trimestralmente. Então é um grande ponto. Provavelmente, se ela pagar trimestralmente e continuar com um balanço forte, com um preço atrativo e consolidando mais no mercado, provavelmente eu penso e vou pensar em ter uma posição na Taurus, e o mercado não é diferente, visto que, como vimos, ela é uma empresa bem interessante e ainda é pequena, ou seja, tem um grande potencial. Então é uma boa empresa para fazer o estudo. Porém, nada é recomendação de compra e de venda. Então é basicamente isso, pessoal. Hoje eu mostrei um estudo sobre uma empresa que eu acho bem interessante, mostrando como ela ganha dinheiro no segmento de armas leves. Mostrei o seu crescimento, que teve seu pico lá na pandemia, porém, como vimos, teve uma queda esperada, e vamos ver como ela vai se consolidar referente a isso. Mostrei o Make in India, que é um fator muito interessante, um gatilho que pode impulsionar a Taurus de uma forma exponencial, se juntando a uma empresa para a fabricação da maior licitação da história. Mostrei também os indicadores, visto que ela não é uma empresa cara, é uma empresa bem barata e saudável. E por último, falei da parte de dividendos. Ela ainda tem um dividendo em aberto, com mais de 7% de dividend yield com a cotação atual. Mostrei que ela quer focar nos dividendos, visto que os investimentos cessaram nesse ano.
ou seja, a remuneração dos acionistas, é um fator principal para eles. E vimos também que o CEO já se posicionou dizendo que pode mudar a política de dividendos de forma anual para trimestral. Então é um fator bem interessante para a gente ficar de olho. Então é isso, pessoal. Se você realmente gostou e agregou de alguma forma esse conteúdo, considere se inscrever no canal. Eu já fiz vídeo da Irani, do Banco do Brasil, agora eu trouxe da Taurus, empresas que eu faço estudo para mim e compartilho com vocês. E comente se você investe em Taurus, se você acha uma boa empresa, se você pode incluir a Taurus na sua carteira. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!